Então, boas-vindas, pessoal. Boas-vindas ao curso de Astrofísica de Ondas Gravitacionais da terceira São Paulo School of Gravitational Physics. A professora desse curso vai ser a Mayara Hilga de Pacheco, do INPE. E vai ser um grande prazer para todos nós poder acompanhar. Então, Mayara, por favor. Obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Como o Nicolas já apresentou, esse é o curso de Astrofísica de Ondas Gravitacionais. É, eu gostaria de primeiro agradecer o convite para ministrar esse curso. É a primeira vez que eu ministro um curso de ondas gravitacionais, então qualquer feedback é bem-vindo. Bom, a ideia do curso é que, ao final, vocês tenham um overview da área, digamos. Então, primeiro a gente vai entrar na parte da teoria, né, entender como que ondas gravitacionais são geradas, na verdade, como que matematicamente a gente comprova que ondas gravitacionais existiam a partir das equações de Einstein. Então, essa é a ideia da aula de hoje, é que a gente chegue na equação de onda e como que ela se propaga, né? Então, uma solução mais simples para essa equação. Amanhã a gente vai ver, então, como que as ondas gravitacionais, quais são as fontes, na verdade, astrofísicas de ondas gravitacionais, focando principalmente em sistemas binários de objetos compactos. No terceiro dia, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente detecta ondas gravitacionais, então a gente vai entrar um pouco na parte instrumental, mas, claro, discutindo a física por trás desse instrumento, que é o interferômetro. E na quinta-feira, isso, a gente vai finalizar com o hands-on, sobre análise de dados de ondas gravitacionais. Então, a gente vai trabalhar com alguns dados reais do LIGO, na verdade, da colaboração LVK, vai dar uma tratada nesses dados aí. Eu vou compartilhar com vocês as notas de aula. No momento, eu não tenho elas no Overleaf, elas estão como notas minhas mesmo, sim. Eu posso compartilhar elas também, acho que estão legíveis. Mas quando eu tiver uma coisa mais formalizada, digitada, posso compartilhar com vocês também. Vou compartilhar as referências que eu utilizei para montar essas aulas. Quando vocês forem ver essas referências, vocês vão perceber que tem muita coisa que não vai ser abrangida aqui, até mesmo por causa do tempo e a profundidade, né? Então, achei melhor fazer uma seleção. Mas caso vocês tenham interesse, fiquem à vontade para ler os artigos, os livros. Eles têm muita coisa legal ali e que eu acho que vocês conseguindo acompanhar o curso, vai ser possível de vocês também, por conta própria, explorarem esse material. E queria saber um pouquinho de vocês, pode ser pelo chat mesmo. Algum de vocês já estudou alguma coisa de ondas gravitacionais? É o primeiro contato que vocês estão tendo com a área? Quem quiser falar, né? Quem não quiser dizer nada, não tem problema. Não tem nenhum pré-requisito para esse curso, mas eu imagino pela descrição que o pessoal deu que vocês sejam da área de física, área de exatas. Alguém? Já? Primeiro contato? Beleza. Vocês vão ver antes de. Assim, eu vou tentar dar como pode dizer, um contexto bem conceitual antes, mas na hora que a gente entrar na parte matemática, ondas gravitacionais, ela usa o formalismo da relatividade, então as continhas, assim, elas podem ser um pouco complicadas de seguir no começo, mas depois, quando a gente dá um significado físico para essas equações, eu acho que tudo fica muito mais claro de se entender e você começa a ter um entendimento maior do que são ondas gravitacionais. Então, eu vou começar dando um contexto, introdução à relatividade geral. Tudo bem, perfeito. Então, para começar aqui, deixa eu só trocar, que eu tô com duas telas. Ah, tá. Então, primeiro por que é importante a gente estudar ondas gravitacionais no contexto da astrofísica, né? Então, ondas gravitacionais é uma área muito recente em astrofísica. A primeira detecção aconteceu em 2015, foi divulgada só em 2016. Então, cerca de 10, vai fazer 11 anos, né, na verdade, esse ano, desde a primeira detecção de ondas gravitacionais. E por que elas são tão relevantes para a astrofísica? Bom, uma porcentagem, assim, enorme de tudo que a gente sabe do universo hoje é proveniente de sinais eletromagnéticos. Então, da radiação eletromagnética. E a radiação eletromagnética, em todo o seu espectro, ela trabalha como um mensageiro, né? A gente fala,
de multibanda, ou seja, cada parte do espectro eletromagnético, ele vai trazer uma informação diferente sobre aquele corpo celeste que a gente está querendo estudar. E isso já permite com que a gente tenha uma compreensão maior das propriedades daquilo, né? Então, por exemplo, pode ser uma galáxia, pode ser uma estrela. Quanto mais informação a gente tiver daquele objeto, melhor para a gente. Só que as ondas eletromagnéticas, elas sofrem os efeitos que qualquer outra ondas eletromagnéticas provenientes do universo, elas vão sofrer os efeitos que qualquer outro tipo de onda eletromagnética sofre. Então, ela vai ser absorvida, ela vai ser refletida, refratada. E entre a gente e um objeto que a gente está querendo observar do universo, existe matéria, existem nuvens de gases. E essa onda eletromagnética, antes de chegar até os nossos observatórios, ela vai ser desviada, absorvida, e com isso a gente vai perder informação. Então, apesar de a gente conseguir muita informação através de ondas eletromagnéticas, a gente também perde informação por causa de todo esse ambiente que tem entre nós e a fonte que a gente está querendo estudar. Além disso, existem objetos do universo que não emitem ondas eletromagnéticas, pelo menos detectáveis. Um exemplo, né, de objeto que não emite onda eletromagnética seriam buracos negros. Então, até então, os buracos negros, a gente tinha informações indiretas sobre eles. Então, a gente estudava os efeitos gravitacionais que a presença de um buraco negro causava em corpos que estavam ao seu redor. A partir do momento que nós temos ondas gravitacionais, e ondas gravitacionais, dando um spoiler, até então, todas as detecções, todos os sinais foram emitidos por sistemas binários de objetos compactos, ou seja, dois buracos negros, duas estrelas de nêutrons, ou um sistema misto entre esses dois objetos. Como elas são emitidas, então, podem ser emitidas por buracos negros, elas são um tipo de sinal direto. Então, a gente consegue informação direta sobre aquele corpo. Então, a gente consegue saber a massa, consegue saber a distância que está da gente, que até então eram informações que diretamente a gente não conseguia estimar. Então, dessa forma, ondas gravitacionais, elas foram primeiro propostas por Einstein, a partir da sua teoria da relatividade geral, só que por muito tempo elas também foram postas em dúvida, né? Então, demorou quase cerca de um século para a gente conseguir detectar o primeiro sinal de ondas gravitacionais, e no decorrer da história aí, o próprio Einstein duvidou que a gente conseguiria detectar ondas gravitacionais. Na verdade, ele achava que a gente não ia conseguir detectar ondas gravitacionais, que elas eram apenas um artefato teórico, aí vamos colocar nesses termos. E em 36, ainda um pouco mais de 20 anos depois de ele publicar a teoria da relatividade, ele quis publicar um artigo falando que ondas gravitacionais não existiam, que ele estava errado. E ele foi convencido pelos referees ali do artigo a mudar essa afirmação. Existem algumas fontes que até falam que ele chegou a publicar um artigo em outra revista, na qual ele manteve essa ideia. Mas, enfim, só para vocês entenderem que por muito tempo foi colocado em dúvida mesmo se elas existiam ou não. Demorou-se décadas para começar a pensar em como que a gente poderia detectar ondas gravitacionais, e mais décadas ainda até que a gente conseguisse detectar esse sinal. Então, dito isso, para a gente estudar ondas gravitacionais, a gente precisa entender um pouco de relatividade geral. A gente precisa entender um pouco sobre gravidade. Então, vou começar fazendo uma revisão bem geral, assim, de relatividade geral, alguns termos que são importantes, algumas definições que a gente vai utilizar para chegar na equação de ondas gravitacionais, antes da gente entrar, de fato, no tema do curso. Bom, e desculpa, gente, eu tô com uma tosse, então eu vou tossir algumas vezes durante a aula, tá? Então, primeiro a gente pode fazer uma analogia com o eletromagnetismo. Lá no eletromagnetismo, a gente tem a ideia de que cargas aceleradas elas vão produzir ondas eletromagnéticas. E quando a gente causa uma perturbação nos campos, né, tanto o elétrico quanto o magnético, essas perturbações elas não vão se propagar instantaneamente, elas vão viajar à velocidade da luz, que é algo que, por exemplo, na teoria de Newton, não acontece, né? Na gravidade newtoniana, né? Gravidade newtoniana, as informações, as mudanças que você causa no campo gravitacional, elas instantaneamente se propagam. Mas numa teoria relativística, o mesmo tem que acontecer com a gravidade. Então, se a gente muda um campo gravitacional, essas mudanças elas têm que se propagar a uma velocidade finita, que a gente vai ver que vai ser a velocidade da luz.
Então, aqui a gente tem uma simulação de como que seria... Ai, não consigo tirar. De como que seria a produção de ondas gravitacionais a partir de dois buracos negros. Né? Então, a gente consegue ver o campo gravitacional ali se distorcendo ao redor desse sistema binário e a onda sendo produzida e propagada, e como que ela causa um efeito na matéria que está ao seu redor. Então, como eu disse anteriormente, né, lá quando a gente fala sobre gravidade newtoniana, a gente entende gravidade como uma força de atração entre massas. Já na relatividade geral, a interpretação do que é gravidade, ela muda completamente. Então, ela passa a ser entendida como uma manifestação da geometria do espaço-tempo. E, matematicamente, a gente define a geometria do espaço-tempo através de uma quantidade que a gente chama de métrica. E essa métrica, ela vai permitir que a gente calcule intervalos entre eventos próximos no espaço-tempo. Só que a métrica é um objeto que a gente usa para fazer o cálculo desses intervalos. O intervalo que a gente quer calcular, a gente chama de elemento de linha. E ele é definido pela métrica. E esse dxmi e dxni são diferenças infinitesimais nas coordenadas que a gente está levando em consideração. Então, a gente tem várias métricas para definir o espaço-tempo, a depender das características desse espaço-tempo. Então, por exemplo, a gente pode ter um espaço-tempo plano. Quando a gente está falando de um espaço-tempo plano, a métrica que a gente utiliza é a métrica de Minkowski. E ela é definida dessa forma aqui. Geralmente ela é representada por esse eta, e ela nada mais é do que uma matriz 4x4, em que todos os seus termos, menos a diagonal, são zero. E a diagonal é definida por esses valores aqui, sendo que o primeiro valor é a coordenada temporal e os outros valores são as coordenadas espaciais. Quando a gente substitui essa métrica no elemento de linha, ela fica com essa cara aqui. Se a gente considerar C igual a 1, né? Se a gente não considerar C igual a 1, ela tem essa cara aqui. Então, o C ao quadrado apenas fica explicitado aqui. Já quando a gente está falando sobre relatividade geral, a métrica ela deixa de ser fixa. O que eu estou querendo dizer? Então, diferentes pontos do meu espaço-tempo podem ser descritos por uma métrica diferente. Então, a gente ainda pode considerar, por exemplo, uma métrica plana, a gente pode considerar uma métrica que descreva um universo, um espaço-tempo curvo, ou a gente pode ter um espaço-tempo em que, em diferentes pontos que a gente considerar, localmente, aquele ponto ali no espaço pode ser descrito por uma métrica diferente. Bom, e daí a gente entra nas quantidades matemáticas, né? Então, uma coisa que aparece nas equações não nas equações de Einstein explicitamente, mas nos elementos que compõem a equação de Einstein, são os símbolos de Christoffel. Então, os símbolos de Christoffel, eles são definidos dessa maneira aqui. Então, eles basicamente dependem da métrica em que a gente está definindo ali. E aqui, a métrica, eu estou definindo ela como um Gzinho em vez de eta, porque ela pode tomar qualquer forma. Ela vai tomar a forma de eta quando eu estiver falando especificamente sobre a métrica de Minkowski. Nessa aula, né? Dentro dessa notação que eu estou considerando aqui. E o símbolo de Christoffel, ele vai permitir que a gente responda se há mudanças na métrica em diferentes pontos. Então, algumas referências elas vão definir o símbolo de Christoffel a partir do conceito de transporte paralelo, né? Então, é como se a gente imaginasse um vetor. E esse vetor, quando ele está num espaço plano, vamos pensar em um plano cartesiano, um exemplo bem simples, né? Se eu transportar esse vetor para qualquer ponto desse plano, de maneira paralela, né? Então, eu posso imaginar, por exemplo, um plano tangente ao local que aquele vetor está ali, ele não vai mudar a sua direção. Agora, quando eu tenho um plano curvo, imaginem uma onda. Vamos imaginar uma onda. Eu tenho um plano tangente a essa onda. O meu vetor, ele está em cima desse plano. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na câmera para vocês.
O meu vetor está em cima desse plano. Conforme eu desloco esse plano do meu vetor por essa curva, o que vai acontecer? O meu vetor ele vai mudando de direção. E quando eu computo essa mudança de direção desse vetor e ela é diferente de zero, ali eu posso inicialmente concluir que eu tenho um espaço curvo. E a gente pode fazer esse cálculo utilizando o símbolo de Cristóforo. Agora, se a gente quer descrever a curvatura, né, as propriedades desse espaço curvo, a gente pode utilizar o que é chamado de tensor de Riemann. E a partir dele, saem mais duas quantidades que a gente vai tratar com maior cuidado posteriormente, que são o tensor de Hit e o escalar de Hit. E com essas quantidades, a gente escreve, então, o tensor de Einstein, que aparece nas equações de campo de Einstein. Então, o que a equação de campo de Einstein ela traz para a gente? Ela relaciona a geometria do espaço-tempo com o conteúdo desse espaço-tempo, com o tensor energia-momento. E daí eu posso concluir, a partir dessa equação, o seguinte, que a geometria do meu espaço-tempo dita como que as massas se comportam e o movimento de massas, ou a presença de massas no meu espaço-tempo, dita qual que é a geometria dele. Então, é uma via de mão dupla aí. Aqui, essas equações, elas são extremamente complicadas de se encontrar uma solução. Existem soluções, claro, mas é difícil o tratamento. E daí, para isso, a gente faz algumas simplificações. Deixa eu ver se... esse aqui eu vou mostrar depois. Então, deixa eu passar aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz para tratar ondas gravitacionais é: eu quero sair da equação de Einstein, equação de campo de Einstein, e eu quero chegar em uma equação ondulatória, uma equação de onda. E como que eu posso fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é o que é chamado de aproximação. A minha letra vai melhorar no decorrer do curso. Aproximação de campo fraco. O que isso significa? Então, eu vou supor que eu tenho uma fonte aqui, e eu vou chamar essa fonte de ondas gravitacionais. Perto dessa fonte, eu tenho uma distorção do espaço-tempo, é uma região que a gente chama de campo forte. Mas se eu considerar uma distância entre eu e a fonte grande o suficiente para que as perturbações causadas por essa fonte sejam pequenas, eu estou em um regime de campo fraco. Então, aqui eu tenho a minha fonte e aqui eu tenho a distância entre eu e essa fonte. Essa fonte é... outra coisa importante. Ondas gravitacionais, elas podem ser, num primeiro nível, entendidas, para vocês terem assim uma visão na mente de vocês, entendida como ondas mesmo. Então, imagine, por exemplo, fazer uma analogia aqui, imagine que eu tenho um lago, uma piscina, enfim, eu tenho um recipiente com água, e essa água, ela possui ondulações, que podem estar sendo causadas por vento, qualquer outra coisa, mas ondulações da superfície ali, mas aí eu jogo uma pedra dentro desse recipiente com água. Essa pedra ela vai causar uma perturbação maior, que vai se sobrepor a essas perturbações de fundo, digamos. E essa perturbação causada por essa pedra que eu joguei lá, ela vai se propagar na forma de onda. As ondas gravitacionais, elas fazem basicamente a mesma coisa. Então, substituindo a água, né, pelo espaço-tempo e essa pedra por uma fonte astrofísica, a ideia, então, é que ondas gravitacionais são perturbações do espaço-tempo que se propagam à velocidade da luz. Então, se eu estou falando de perturbações, a minha métrica ela pode ser definida como e perturbações, sendo que eu estou em uma região muito distante da minha fonte, eu posso considerar, então, que eu tenho um fundo plano, então, que vai ser descrito pela métrica de Minkowski, mais uma perturbação. Essa perturbação, por eu estar muito distante da minha fonte, ela vai ser uma perturbação
pequena. Então, uma perturbação muito menor do que 1. E por que eu faço isso? Porque isso vai ajudar muito a minha vida. Quando eu considero que essa perturbação ela é muito pequena, eu estou querendo dizer que, no decorrer das minhas equações aqui, eu vou desprezar, vou colocar aqui, desprezar qualquer termo de segunda ordem. Segunda ordem. Ou seja, em outras palavras, eu vou estar linearizando as minhas equações. Bom, então agora o nosso objetivo é pegar a equação de campo de Einstein, que é uma equação complexa e não linear, e escrever ela de forma linearizada. Já defini a minha métrica. Era o principal objeto que eu precisava definir. Agora, eu vou pegar aquelas quantidades que eu citei anteriormente, então, símbolo de Christoffel, tensor de Riemann, tensor de Hit e escalar de Hit, e vou escrever eles na forma linearizada. Então, vou baixar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever os símbolos de Hit. Então, podemos... De Hit não, desculpa, de Christoffel. Então, os símbolos de Christoffel, a princípio, eles são definidos... Opa! A princípio, eles são definidos como... Se vocês não entenderem alguma coisa que eu estou escrevendo, vocês podem perguntar, tá? Então, a definição do símbolo de Christoffel é essa daqui. Agora eu vou pegar a minha métrica e vou substituir nessa equação aqui. Só que uma coisa importante que já vai ajudar a gente a simplificar um pouco. A minha métrica de Minkowski, ela é constante nas coordenadas cartesianas. Ou seja, significa que se eu fizer uma derivada parcial desse termo aqui, vocês estão conseguindo ver a bolinha do meu mouse? Sim. Sim? Ah, perfeito. Então, como eu estava dizendo, a métrica de Minkowski ela é constante em coordenadas cartesianas. Ou seja, se eu fizer uma derivada desse termo aqui, ela vai ser igual a zero. Então, só para a gente não esquecer, se eu fizer a derivada de igual, isso vai ser igual a zero. Ou seja, dentro desse parênteses aqui, eu não vou precisar me preocupar com a derivada do primeiro termo da métrica, apenas com a derivada da perturbação. Então, eu posso escrever o seguinte. Vou escrever aqui o símbolo de Christoffel. Ele vai ser igual a 1. E daí, se eu tivesse aqui, eu teria termos de segunda ordem, mas que eu não vou levar em consideração agora. Ah, e só para deixar claro aqui, né? Então, uma consequência disso ser igual a zero é que
a derivada da minha métrica é igual a derivada, faltou, derivada da minha perturbação. Ok. Então, eu já tenho o símbolo de Christoffel linearizado. Agora, a gente tem que escrever as nossas curvaturas linearizadas, né? Então, as quantidades referentes à nossa curvatura. Então, só para deixar aqui uma divisão, né? Eu vou ter a minha curvatura. Exato. Então, o tensor de Riemann, vou colocar aqui, ele é definido da seguinte maneira. Então, como eu estou falando querendo fazer uma aproximação linear, e eu falei que a gente vai desprezar os termos de segunda ordem, isso daqui já pode ser descartado. Então, eu fico com os dois primeiros termos. Então, eu posso reescrever, né? Só para deixar mais limpo. Que o tensor de Riemann é definido por esses dois termos aqui. Aí, substituindo, então, o meu símbolo de Christoffel linearizado aqui dentro, só, eu tenho que colocar aqui, substituindo. Então, eu tenho aqui é igual a meio. Deixa eu descer um pouquinho só para vocês poderem ver, então, qual que é a cara de Christoffel. Aí, copiei. Uhum. Agora, então, eu peguei o meu símbolo de Christoffel e substituí aqui, já fazendo a distributiva, né, da derivada. Então, eu fiquei com esses dois termos. Vamos ver se a gente consegue cancelar alguma coisa que está aqui. Então, se a gente comparar, eu tenho que este termo e este termo são iguais, e são sinais opostos. Então, eu já vou cancelar eles.
para reduzir um pouco o número de termos que eu tenho. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode utilizar a definição de que H ou V vamos localizar rapidinho aqui, conferindo se eu errei algum índice. Então, vamos só reescrever aqui, que daí fica até mais organizado. Então, eu fico aqui, o meu tensor de Riemann, meu tensor de Riemann, agora ele é Bom, agora eu quero sair dessa quantidade aqui para escrever as quantidades que aparecem na equação de Einstein. Lembrando que na equação de Einstein eu tenho o tensor de Hit e eu tenho o escalar de Hit. Por definição, eu tenho que o meu tensor de Hit ele é uma contração do tensor de Riemann. Então, eu posso fazer essa contração quando eu tenho os índices repetidos aqui, ó. O índice o primeiro e o terceiro índice repetidos. Então, eu preciso reescrever essa quantidade aqui de cima de uma forma que me permita fazer essa contração. E a forma que eu vou seguir para fazer isso é, onde eu tiver um rho, eu vou substituir. Então, dessa forma, eu posso reescrever aqui. Então, tensor é igual a meio. Então, aqui, menos e o último termo. Aqui, eu identifico esse termo aqui. Esse termo, deixa eu trocar de cor. Esse termo aqui, ele é um operador, que ele é representado por uma caixa, e é o operador da Lambertiano. Da Lambertiano. Da Lambertiano. Então, eu posso reescrever, mais uma vez, essa quantidade aqui, de forma que... Opa, vou trocar. De forma que o meu tensor de Hit, ele fica escrito na forma D.
Outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Quando eu tenho uma quantidade com essa cara, opa, peraí, posso escrever aqui. Então, eu vou colocar um aqui só para a gente diferenciar esse aqui da equação de Einstein, né? Então, esse daqui é o meu tensor de Hit linearizado. Agora a gente vai escrever o escalar de Hit. E o escalar de Hit, ele é definido ele é definido como a métrica aplicada ao tensor de Hit. Ah, e só para deixar aqui também elucidado para vocês que o meu tensor de Riemann, ele vai caracterizar ou descrever a curvatura intrínseca. Quando eu passo para o tensor de Hit, é como se ele calculasse a variação do volume de um feixe de geodésicas. E quando eu tenho o meu escalar de Hit, é como se ele estivesse representando a medida da curvatura média de um ponto do espaço-tempo. Então, esse tensor, né, ele pode variar de ponto a ponto. A gente viu que a gente definiu uma métrica, né, logo lá em cima. Então, aqui, esse nosso tensor, ele já é em primeira ordem da perturbação. Né? Todo o trabalho que a gente fez foi para garantir que isso acontecesse. Então, quando eu faço a perturbação aplicada a ele, eu posso escrever o seguinte, que vou trocar a cor aqui, o meu tensor, ele vai ser a minha métrica de Minkowski mesmo, vezes, né, aplicado ao meu tensor de Hit. Por quê? Se eu aplicar a minha perturbação aqui, né, lembrando que essa métrica aqui, ela é a minha métrica plana mais uma perturbação, né? Se eu aplicar a minha perturbação a essa quantidade aqui, eu vou estar entrando numa segunda ordem. Então, como a gente não quer tratar de termos de segunda ordem, eu vou desprezar a minha perturbação aplicada no meu tensor de Hit e eu vou trabalhar só com a parte da métrica plana, então da métrica de Minkowski. E eu posso definir isso daqui, então, como? Bom, se a gente observar, nós temos índices repetidos nessas duas primeiras quantidades aqui. Eu tenho, deixa eu ver, eu tenho o aqui, o aqui, o aqui, o aqui. Então, eu posso fazer uma troca de índices de forma a escrever essa soma como sendo D. Uhum. E daí eu reduzo essa minha equação aqui a essa forma.
Ah, também posso, ó, outra coisa aqui que eu posso fazer para já simplificar também um pouquinho, é escrever isso daqui como menos o grau Hamiltoniano de H. Fazendo mais algumas simplificações, eu posso reescrever dessa forma. H. Hum. Então, se eu pegar essas quantidades que eu acabei de calcular e substituir no meu tensor de Einstein, linearizado agora, que vai estar sendo representado por esse 1, nesse momento, eu tenho isso daqui. E esse é o tensor de Einstein linearizado. Se eu quiser explicitar, então, qual que é a cara dele, eu tenho que de 1 é igual a 1000. A gente pode simplificar mais ainda essa equação aqui, propondo uma troca de variável. Então, a gente pode trocar as nossas perturbações utilizando um traço reverso. O que é isso? Então, eu defino aqui, que vai ser representado aqui pelo traço lá em cima, é igual a menos H. Eu também tenho algumas definições. Aí você vê algumas definições aqui que a gente vai utilizar. Então, e outra definição que a gente pode utilizar é que o H traço é igual a traço, né? Então, a definição é a mesma para com ou sem traço. De forma que eu posso reescrever o meu H traço como como a gente está trabalhando com 4 dimensões, a gente também pode definir que a minha métrica plana, ou variante contra variante, define minhas 4 dimensões. Então, posso escrever da seguinte maneira: meu H traço é igual a H menos
meio, cota H é igual a menos H. Ou seja, está dizendo que meu H traço nada mais é do que o reverso do meu H. E vice-versa, né? O sinal aqui. Eu posso escrever que meu H é igual a menos H traço. Aqui. Então, a gente pode pegar essa definição aqui e a gente pode inverter ela. A gente pode escrever aqui. Deixa eu escrever. Então, podemos inverter a definição. E invertendo essa definição, a gente pode escrever que H traço é igual a H menos 1/2 dieta H. Então, passando isso aqui para o outro lado, né? A gente fica aqui. H, opa, sem traço. H é igual a H traço meio de H traço. Como se a gente estivesse reescrevendo. Então, agora a gente vai tentar ver como que a gente pode utilizar todas essas definições lá no tensor de Einstein linearizado. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é substituir as nossas perturbações. Vou fazer uma correção aqui. Bom, então a gente fica aqui. Nosso G1, nosso tensor de Einstein linearizado, é igual a meio derivada de H traço menos meio pera, só corrigir a anotação aqui rapidinho. De H V menos meio H traço mais erro de B H B menos meio de H traço menos lá lambertiano de H traço para B mais meio de eta B mais derivada de H menos eta B. Eu fecho. Então, aqui a gente pode reconhecer alguns termos semelhantes, né? Então, a gente tem que esse termo é igual a esse. Temos que este termo, ele é igual assim, tem os mesmos termos a esse e a esse. E a gente pode reescrever unindo esses termos semelhantes
gente pode escrever o tensor de Einstein de forma que eu vou tirar o sinal para fora aqui. Tá. Aqui. Tá. Então, vocês podem estar se perguntando, nossa, mas você falou que ia simplificar e não simplificou, foi nada. Mas é que agora a gente vai ter que impor algumas condições aqui. E a gente vai impor essas condições de forma que a gente fique só com os termos ondulatórios dessa equação e a gente consiga, ao final, reduzir, considerando esse termo ondulatório, para os graus de liberdade física, ou seja, que tenham um significado para a propagação de ondas gravitacionais. Então, talvez alguns possam reconhecer que aqui já tem um termo que lembra um pouco uma equação de onda, que é o termo da Lambertiano. Então, eu tenho que lidar de certa forma que eu consiga eliminar esses outros termos aqui, porque toda a física ondulatória ela está contida dentro desse primeiro termo aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, o ponto principal aqui que a gente fazer é aplicar uma condição de calibre, aplicar um gauge. Então, a gente vai aplicar um gauge harmônico. Ou de Lorentz, algumas referências também chamam de Lorentz. Em que ele diz que a derivada parcial de H traço é igual a zero. Então, veja bem, eu tenho essas derivadas nesses termos aqui. Então, todos os termos de divergência da equação linearizada, eles se simplificam. E daí, no final, eu tenho apenas meio da linha não, da traço. Então, substituindo isso lá na equação de Einstein, eu tenho o quê? Menos meio da Lambertiano. Faltou da Lambertiano aqui, né? Faltou da Lambertiano. Da Lambertiano de H traço é igual a 8πg. Essa é a quarta. Essa energia momento. Posso isolar o meu da Lambertiano aqui, que é o meu interesse, de forma que eu tenho que o meu da Lambertiano é igual a menos 16 e de C a quarta. Então, essa é a equação relativística de onda com uma fonte, onde a fonte ela está sendo representada aqui pelo meu tensor energia-momento. Mas eu ainda posso considerar uma situação diferente. Eu posso considerar que eu estou muito longe da fonte. Na verdade, foi isso que a gente considerou lá no começo, né? Se eu estou muito longe da fonte, então eu posso escrever que o meu tensor energia-momento, para aquele ponto em que eu estou, é igual a zero. E daí, com isso, eu tenho que o meu D'Alembertiano da minha perturbação é igual a zero. Então, essa é a equação de onda, equação
de onda no vácuo. E ela vai me ajudar a entender como que as ondas gravitacionais, ou, né, como que essa onda gravitacional, ela se propaga. Então, para quem acho que já fez eletro 2, talvez já tenha visto isso, mas para quem não fez, esse operador da Lambertiano aqui, ele é isso daqui, ó. Então, posso escrever ele como menos 1c ao quadrado, derivada segunda, no tempo, ao quadrado. Então, se eu reescrevo, né, explicitando esse operador aqui, eu tenho que 1c ao quadrado, derivada segunda, mais da minha perturbação, é igual a zero. E isso daqui lembra muito uma equação de onda, bem parecida, na verdade, com a equação de onda do eletromagnetismo. E o que, que é esse H' aqui? Isso aqui é uma matriz 4x4. Então, eu posso reescrever isso daqui da seguinte maneira. É igual. Deixa eu colocar vários H aqui. Onde a primeira coluna. 3, 1. Opa, deixa eu começar no zero, peraí. Então, zero aqui. 2, 1, 3. Aqui eu tenho 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. E aqui eu tenho 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Essas componentes aqui, a princípio, elas vão representar graus de liberdade da minha onda. Só que minha onda gravitacional não possui 16 graus de liberdade físicos. Muitas dessas componentes aqui, elas são referentes a graus de liberdade de coordenadas. Então, eu quero, no final, ficar só com os graus de liberdade físicos e radiativos, ou seja, de emissão de onda. Então, agora eu vou ter que trabalhar um pouco de forma a conseguir reduzir esses graus de liberdade. E eu estou interessada também nas componentes que elas são independentes. Então, a primeira coisa que eu posso observar aqui, para já dar uma reduzida, é o seguinte, que essa matriz, ela é simétrica. Ou seja, eu tenho termos que estão relacionados. E esses termos, eles não vão interessar para mim. Então, vamos identificar eles aqui. Eu tenho esses três aqui. Tenho aqui, esses aqui. E tenho mais um que é esse daqui. Esse daqui e esse daqui. Isso. Então, de 16 componentes, eu tenho menos. Eu tenho menos 6, que eu acabei eliminando com o Gauss lá harmônico. Vou escrever aqui. Harmônico. Então, agora eu tenho que trabalhar com 10 componentes. Então, só para deixar claro o que aquele Gauss harmônico ele fez, né? Então, que a gente já aplicou para chegar ali na equação.
Então, aquele Gauss harmônico, ele era definido da seguinte maneira, né? H, E igual a zero. Então, eu posso reescrever isso aqui como D, zero, E, 1, D, 2, D, H, 3. Opa, 3. Isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero. Então, dessa componente que antes eu tinha definido ali de maneira genérica, explicitando ela mais um pouco, eu tenho isso daqui. Em outras palavras, isso aqui significa o seguinte, ó, que eu tenho que meu H00 mais meu H30 é igual a zero, que meu H01 mais meu H31 é igual a zero, que meu H02 mais meu H32 é igual a zero, e que meu H03 mais meu H33 é igual a zero. Então, a gente cria um vínculo entre as componentes dessa matriz aqui. Isso daqui, né? Vocês podem estar perguntando, tá, mas por que que eu estou criando um vínculo entre o H00 e o H30, né? Da onde que vem isso daqui? Então, a gente tem que definir, imagine um sistema de coordenadas, a gente vai definir uma direção em que essa onda ela está se propagando. Então, aqui eu vou considerar que essa onda ela está se propagando na direção Z. Então, a propagação da onda, ela está sendo na direção Z. Qual que é a solução mais simples possível que eu posso assumir para essa equação de onda? É a equação de onda plana. Então, a equação de onda plana, né, a solução da equação de onda plana, ela é definida como uma amplitude vezes exponencial da coordenada. Okay. Se ela se propaga no eixo Z, eu tenho o seguinte, né? Então, meu ômega, 0, 0, ômega. Então, aqui eu estou falando da coordenada temporal, que é a coordenada x, coordenada y e z. Mesmo depois de impor essa condição aqui, que a gente considerou lá para chegar na equação, a gente ainda tem graus de liberdade. E a gente fala que esses graus de liberdade eles são residuais. Só que no regime linearizado, a gente pode considerar que uma transformação infinitesimal de coordenadas, ela muda a perturbação. E como que isso acontece? Então, eu tenho que, no regime linearizado, linearizado, sabe? Eu vou fazer uma mudança de coordenadas. E por que eu estou falando de fazer mudança de coordenadas? Porque, como eu disse, coordenadas. Porque boa parte dessas componentes, elas se referem a graus de liberdade em coordenadas. Então, eu estou querendo eliminar isso para eu ficar só com os graus físicos radiativos. Então, no regime linearizado, mudanças de coordenadas mudam a perturbação. Então, eu posso, por exemplo, considerar aqui que eu vou fazer uma mudança de coordenada. Eu vou sair de H para H'. E ele vai ser o quê? H mais a mudança de coordenada. Só que, para essa transformação conseguir preservar o Gauge que eu já apliquei anteriormente, isso daqui tem que satisfazer uma condição. 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 E a condição tem que ser satisfeita que o D'Alembertiano seja igual a zero. Então, para identificar
quais são os graus de liberdade físicos, a gente pode escolher um outro gauge. E o gauge que a gente vai escolher aqui, ele se chama gauge TT, que vem de transverso, transverso e sem traço. Isso aqui é tudo por construção. Eu sei o que eu tenho e eu sei onde eu quero chegar. Então, eu vou fazendo os passos que me permitem chegar até onde eu quero. E o que esse gauge aqui ele impõe? Quais são as condições que ele impõe? Primeiro, a onda livre, a onda livre é descrita pelas componentes espaciais. Componentes espaciais. Ou seja, eu estou falando que meu HTT de zero é igual a zero. Então, o que entra aqui? Que o meu H00 é igual ao meu H01, que é igual ao meu H02, que é igual ao meu H03, que é igual a zero. E os seus simétricos também. Outra condição que esse gauge impõe é a de transversalidade. 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 Em que a deformação física, uma ação física, é perpendicular, é perpendicular à direção de propagação. De propagação. Direção de propagação. Ou seja, é igual a zero. Então, o meu HTT13 é igual ao meu HTT23, que é igual ao meu HTT33, que é igual a zero. Lembrando que aqui o 3 está representando a minha direção Z. Ou seja, as minhas componentes, né, que se relacionam ou que dependem dessa direção, elas são zero. E por fim, a última condição é que a perturbação, perturbação não produz uma expansão isotrópica. Ou seja, quando a minha onda gravitacional ela se propaga, só escrever aqui matematicamente como que a gente define isso, ela geralmente comprime em uma direção e alonga na outra. Então, essa deformação ela não ocorre isotropicamente. 2, 2, T, T, H, 3, T, T, é igual a. Só que antes, aqui em cima, na verdade, a gente já tinha definido que isso aqui é zero, né? Então, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira.
TT é igual a menos H vezes TT. E daí, quando a gente impõe essa gauge TT, todas, todas essas componentes aqui que a gente tinha escrito anteriormente, as únicas que sobrevivem são essas daqui. Opa. São essas quatro aqui. Todas as outras passam a ser zero. Então, como a minha onda, ela depende só das minhas componentes espaciais, as minhas, as minhas componentes temporais, elas zeram. E essas outras aqui, elas vão zerar. Parte devido à simetria e parte devido às outras condições, né? A condição de transversalidade da onda. Então, eu acabo tendo o seguinte, eu acabo tendo que H de 1 é igual a menos H de 2, a gente definiu aqui, né? E eu tenho que H de 1, 2, por simetria, é igual a H de 2, 1. E esses são as quatro componentes livres que eu tenho na minha matriz de H. Essas componentes, elas vão representar as polarizações da minha onda. Então, a gente chama de H+, ou H+, a HTT1, e de H cross, a minha HTT1, 2. E por quê? Então, esses aqui, desculpa, representam a polarização da minha onda gravitacional e também representam as polarizações independentes da minha onda gravitacional. A gente pode imaginar, vou mostrar um vídeo para vocês depois, um círculo formado por partículas. E vamos supor que esse círculo de partículas ele está sobre o eixo XY. A polarização H+, ela vai causar deformidades de forma que esse círculo ele se alongue e se achate ao longo do eixo Y, ou seja, quando eu achato o meu círculo, ocorre um alongamento no eixo Y e um achatamento no eixo X, e quando ocorre um achatamento no eixo Y, ocorre um alongamento no eixo X. Já a H cross, ou a H cross, a gente fala assim mesmo quando a gente traduz para o português, a gente tem o mesmo efeito, só que rotacionado 45 graus. Então, no final, a minha matriz, ela fica com essa cara aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0, H, cross, 0, 0, H, cross, e menos H, plus, 0, 0, 0, 0. Novamente, essas são as polarizações livres, né, independentes, mas a gente pode ter combinação dessas polarizações aqui. Então, quando a gente tem puramente H-cross ou H+, a gente fala que a gente tem uma polarização linear. Quando a gente também pode ter uma polarização circular, que é quando a gente tem H-cross e H+, com a mesma amplitude, só que elas têm fase diferente. Na verdade, tem uma diferença de fase de 90 graus entre uma e outra. E a gente tem a polarização elíptica, em que a gente tem amplitudes e fases diferentes. É uma combinação. E geralmente nos sinais reais de ondas gravitacionais a gente tem uma combinação. Então, muitos dos sinais eles apresentam polarizações elípticas. A gente consegue detectar tanto a cross quanto a plus combinadas. Para ficar mais fácil da gente visualizar, já considerando um sistema binário. Mayara, eu acho que deu uma travada. Ah, peraí. Calma. Tá me Eu vi ouvindo? para ficar mais fácil da gente visualizar, aí teve Tá me um, ouvindo? um corte e depois... Agora tô ouvindo. Ah, tá. Então, para ficar mais fácil da gente visualizar, opa, que eu botei tudo agora, eu trouxe um vídeo aqui para a gente entender como que essa polarização. Opa, chega lá. Aí. Então,
A gente tem aqui o nosso sistema binário, né? O plano orbital do sistema binário, e a gente tem o efeito aqui que ele causa, então, nesse círculo formado por partículas, né? Então, a forma com que a gente detecta essa polarização, ou que a gente sente essa polarização de ondas gravitacionais, não vai depender apenas da emissão de onda em si, depende também de fatores relacionados ao ângulo de inclinação desse sistema binário em relação a gente, a posição dos nossos detectores no globo terrestre, a gente vai entender um pouco mais sobre isso na terceira aula. E deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Acho que não vai passar. Problemas técnicos. Então, essa é a nossa polarização linear. Então, a gente consegue ver as deformações causadas pela fonte de onda gravitacional, pela onda gravitacional quando ela passa. Então, aqui a gente tem uma polarização cross não, plus. E a gente pode ter a combinação, então, da polarização cross e da polarização plus, em que a gente acaba tendo uma polarização circular. E quando a onda gravitacional ela interage com a matéria, então quando ela passa pelo planeta, quando ela passa, vamos usar o planeta, quando ela passa pelo planeta, ela causa essas deformidades aqui. Mas a gente vai ver que elas são extremamente pequenas, né? A escala de deformação causada por uma onda gravitacional, pela passagem de uma onda gravitacional, é extremamente pequena, mas a gente conseguiu desenvolver detectores capazes de captar essas deformações. Então, basicamente, o que a gente viu aqui? A gente viu que as ondas gravitacionais elas são uma consequência das equações de campo de Einstein, mas que para a gente conseguir chegar na equação de onda gravitacional, a gente precisa simplificar a nossa vida. E a forma com que a gente faz isso é linearizando as equações de Einstein. Então, a gente tem que tratar todo o aparato matemático, todos os tensores relacionados às equações de campo de Einstein, de forma a reescrever essa equação linearizada. Quando a gente faz isso, a gente tem a presença, né? A gente consegue reescrever de forma com que apareça o D'Alembertiano, ou seja, a gente consegue, a partir da equação linearizada, chegar numa equação de onda. E essa equação de onda, ela vai dizer para a gente como que essa onda se propaga. Então, quando a gente busca, né, escrever esse termo aqui, que aqui a gente não dá um nome ainda para ele, mas a gente pode entender como se fosse a amplitude da onda, ou o que a gente chama de, acho que a melhor palavra seria a palavra que a gente usa em inglês mesmo, que é o strength da onda gravitacional. Uma vez que a gente chega aqui aplicando algumas condições que eliminam graus de liberdade não físicos, ou seja, graus de liberdade que não interagem, que não interessam para a gente, que não vão descrever como que essa onda gravitacional se propaga. Para isso, né, para eliminar esses graus extras, a gente tem que aplicar uma condição de calibre, ou um gauge, TT. Quando a gente faz isso, a gente elimina todos esses graus de liberdade não físicos, e daí a gente consegue chegar aos 2 graus independentes de liberdade da onda gravitacional, que são as polarizações da onda gravitacional. Ou seja, como que essa onda ela se propaga e qual que é a consequência que ela vai trazer uma vez que ela interage com a matéria. Essa aula foi bem densa, ela é bem matemática, cálculo tensorial não é fácil. Eu não espero que vocês tenham entendido todos os passos também, assim, só quem acho que teve contato com cálculo tensorial talvez consiga entender. Mas a mensagem que eu quero que vocês entendam da aula de hoje a gente consegue sim escrever a partir das equações realizadas de Einstein uma equação de onda e a gente consegue encontrar uma solução. E a solução mais simples seria a partir então de uma solução de onda plana, a qual a gente consegue chegar nos graus de liberdade que representam as polarizações de onda gravitacional. Acho que amanhã a aula vai ser mais fácil de ser compreendida, porque daí a gente vai pegar um sistema físico mesmo, então a gente vai considerar
um sistema binário, então duas estrelas de nêutrons, dois buracos negros, e daí o cálculo ele se torna mais palpável e mais condizente com aquilo que a gente está acostumado a trabalhar. Alguém tem alguma dúvida? Se não quiser perguntar aqui, eu posso, fico à disposição também. Estou no Slack, estou no grupo do Google também, e vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, mas eu fico aberta às perguntas. Eu Eu sugeri que a tenho gente uma pare dúvida. Pode perguntar. Eu reparei que ao longo da aula você trocou de H para H traço, depois para HTT. No Uhum. fundo, a interpretação física de todos eles são perturbações. A diferença é Isso, que eles são descritos de forma diferente. Você escolhe um jeito de escrever que seja favorável, mas no fundo o significado físico de todos é o mesmo, né? São sim, perturbações. sim. Então, essas diferentes formas da gente escrever o H é uma manipulação matemática mesmo. Então, o HTT ele está representando, por exemplo, que aquele é o H depois de eu impor a condição de Gauss de TT, por exemplo. É isso mesmo, João. Entendi, muito obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu sugerir também que a gente pare a gravação agora, e Pode aí, ser, se alguém porque quiser senão fica. perguntar. Eu sei que é bastante para processar. Eu fico com a mesma reação quando eu saio de